É isso aí, ao vivo, graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ao vivo aí para a nossa aula, para a nossa live, nosso conteúdo bíblico aí para você cristão, você filho de Deus, você que é guiado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe. Pessoal já entrando. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos lá, irmãos, começar, né? Até que enfim, nós estamos começando esse tema. Tivemos o atraso de uma semana, mas estamos aqui firmes e fortes para falarmos de um termo grego, tá bom? Para você que não sabe a definição, a origem, a etimologia da palavra koinonia, a palavra grega koinonia, nos fala de comunhão. Amém? Vamos falar de comunhão hoje, para a glória de Deus. Então, você aí que já é aluno, que já faz parte da escola, que já conhece nosso trabalho, você já tem o material. E se alguém porventura assistir esse vídeo e não for aluno, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que lá na bio, no link, você tem acesso a esse e muitos outros materiais e cursos para alimentar o seu espírito, para fortalecer a sua mentalidade a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos começar aqui definindo a palavra koinonia. Amém? Comunhão. Comunhão. Meus irmãos, eu vou já fazer uma pergunta. Por mim poderia ser uma pergunta retórica, mas vocês também podem estar aí participando também, respondendo no chat, se vocês quiserem. Vocês têm a liberdade. Comunhão. Vamos lá. Comunhão é a realização de algo em comum, tá? O sentido genérico. É a realização de algo em comum. Então, são quando pessoas realizam algo que elas têm em comum. É muito importante você entender isso para você não errar, tá bom? Porque a gente vai tratar, creio eu, nesse assunto, a questão de que nós estamos aqui neste mundo ainda. Então, para que não entre aquela visão de se isolar dentro de um lugar e achar que você não pode se envolver, né? Não ter relacionamento nenhum neste mundo. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Nós estamos falando até que ponto nós podemos ter algo em comum com pessoas, ou um grupo de pessoas, ou certas pessoas. Até que ponto isso é saudável. Até que ponto isso é bíblico. Deu para entender? Aí? Estão me ouvindo bem? Pessoal que está entrando aí, que já está. Tá bom? Então essa é a questão. Tá? Até que ponto é saudável, é permitido, é bíblico o nosso relacionamento com alguém, com um grupo de pessoas, onde quer que seja. Obrigado, Bia, Débora, Thaís, ótimo. Então que bom que vocês estão me ouvindo. Então nós já sabemos que koinonia significa essa comunhão, mas comunhão fraternal, comunhão entre cristãos. Amém, meus irmãos? Entre cristãos que praticam a palavra. E eu quero dizer para vocês aqui que isso vai além de estar num templo, numa igreja. Tá? Deus não está dizendo que nós temos uma comunhão fraternal com todas as pessoas que frequentam um templo. Não é isso. Tá bom? Preste atenção para você não errar. Não é isso que Deus está dizendo. Tá bom? O fato da pessoa assumir uma religião ou um compromisso social em algum templo, em alguma igreja, não vai definir a pessoa como cristã, tá bom? Porque a igreja é um local que as portas estão abertas para as pessoas conhecerem, ouvirem, cultuarem. Então, nós temos que entender essa questão, tá, meus irmãos? Primeiramente, eu só fechar a janela aqui, que às vezes passa carro. Aí. Então, nós temos que entender até que ponto
o que é a comunhão cristã, já em primeiro lugar. E a pergunta que eu faço aqui é: esse assunto comunhão pode interferir na nossa salvação, na nossa eternidade? Nós sabemos que o relacionamento com pessoas vai interferir na nossa vida aqui na Terra, isso aí não temos dúvida, entendeu? Para bem, para mal, para experiências agradáveis, desagradáveis, nossos relacionamentos vão interferir. Isso aí é óbvio, sociologicamente falando, né? Além de biblicamente falando, isso é óbvio. Tá? Mas eu pergunto se esse assunto comunhão é um assunto que pode interferir na nossa eternidade ou não? Ou é um assunto que escolhe quem quer, acredita quem quer? O que vocês acham aí? Se esse assunto bíblico é importante em nível de eternidade ou não, né? Será bom aí se vocês responderem. Acredito que sim. Débora acredita que a comunhão tem a ver com a nossa eternidade, a escolha da comunhão, né? Da convivência, da classe de pessoas que nós escolhemos para realizar coisas em comum, participar com elas. Rosiane também acredita que pode interferir sim. Eita glória, o negócio está ficando bom. Bia acho que interfere, pois Deus nos chamou para sermos irmãos, uma família. Sim, uma família que tem um propósito, né? Uma visão, um comportamento diferenciado do mundo. O mundo, eu falo, sistema de pensar, de crença, de governo, o sistema. Todo mundo aí crê que sim, que uma comunhão, isso que eu quero falar, a comunhão, ela pode tanto te levar, as pessoas que você agrega para os seus relacionamentos, para a sua comunhão, pode te agregar valores que te levam à eternidade, como pode agregar crenças erradas, realizações erradas que podem obstruir o caminho da eternidade. É isso que eu estou querendo fazer vocês raciocinar. E, irmãos, eu não só acho que sim, mas creio, porque nós que estudamos a Bíblia, você que diz sim, tá bom? Você está no caminho certo. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar em diversas passagens que sim, que escolha de relacionamentos, sim, está relacionado também à sua salvação. Uma escolha de relacionamento errado, seja social, meio de trabalho, meio religioso, familiar, conjugal, tá? Errado, pode sim te levar a perder a sua salvação. E nós temos textos bíblicos relacionados a isso. O nosso material que vocês têm aí está repleto de orientações para que você tenha uma coinonia, uma comunhão certa, correta, que seja estabelecida e dirigida pelo Espírito de Deus dentro das normas da palavra de Deus, tá bom? Eu senti, por bem, me veio à memória aqui, é um estudo bem espontâneo, não estou seguindo à risca o material, tá? Mas eu acho por bem a gente falar aqui de Atos capítulo 1, versículo de número 14, quando ali a igreja primitiva começa, né, a sua, vamos dizer assim, comunhão sem a presença física de Jesus. Agora é a presença do Espírito que está prestes a ser derramado, né, como poder ali para a realização do trabalho, realização evangelística, porque a igreja é a instituição que prega Jesus, né, ela que é escolhida para isso, entendeu? Então, nós vemos aqui no versículo 14, capítulo 1, né, sempre tem algum aluno que joga aí o versículo, isso é bom. E olha só aí você, que se você tiver com sua Bíblia, ou com aplicativo, com tablet ou celular, olha só aí, ó. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Eles estavam juntos,
perseverando, é uma palavra de se manter, né, firme, independente do tempo ou de qualquer situação adversa, sabe? E se manteram nessa união em oração e súplicas, e o texto fala, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, isto é, os discípulos, né? E com seus irmãos. Ótimo. Então, olha o que a gente vê aqui, a palavra unanimemente. Já viu quando uma decisão é tomada unanimemente, ou seja, não tem voto contra, não tem ninguém que pense contra aquela visão, aquele propósito, aquela escolha? Isto é que o texto está nos dizendo, que a atitude de perseverar junto, não assim, junto para fazer o que cada um quer, sabe? Não só reunido, mas unidos. Porque tem a diferença de estar reunido e unido. No meio cristão, pessoas se reúnem, mas nem todas estão unidas num propósito. É aí que entra a diferença na vida de cada um. É aí que entra a diferença. E você vai ver a palavra unanimemente, ou seja, sem discórdia. Não tinha ninguém com uma visão, um pensamento, um sentimento contrário àquela decisão de estarem juntos para orarem. Estarem juntos para obedecerem uma liderança, obedecerem uma voz, que foi a voz de Jesus Cristo, dizendo que eles ficassem, não é verdade, em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quem está aí na live, se você estiver aprendendo, recebendo, glorifique o nome do Senhor, porque é este conhecimento, irmão, que nos faz vencer o mundo espiritual, a resistência espiritual. É o entendimento para a obediência por fé. Amém? Por fé. É uma fé que crê e depois manifesta um fruto de obediência. Primeiro tem que crer. Então, olha só que interessante. Unanimemente, não tinha esse negócio de 10 concorda, um não concorda. Sabe? 5 acredita na visão da liderança, da palavra da liderança, 5 acredita no que o outro falou, no outro lá fora disse. Sabe? Não, o outro lá fora disse que nem assim, não. Não tinha isso. Todos unanimemente seguiam a mesma visão e não estavam equivocados. A palavra unanimemente aqui vem do grego omatumadon. Porque quando a gente estuda a Bíblia tem que falar grego, tem que falar o hebraico sim, isso não é vaidade não. Porque se você não entende o que você lê, como você pratica. Então, omatumadon. E aparece 10 vezes essa palavra no livro de Atos, que significa o quê, irmãos? Que eles estavam unidos na mente, presta atenção, você anota isso aí na tábua do seu coração, você que é cristão, que você tem uma koinonia num templo, congrega numa igreja, ou com um grupo de pessoas, né? Enfim, que busca a Deus com um grupo de pessoas, entenda isso, todos eles estavam unidos na mente, no coração, com o mesmo pensamento e ações. Unidos na mente, coração, mesmos pensamentos e mesmas ações. Olha aí a koinonia fraternal, o que ela fala, o algo em comum. Irmãos, nós temos que ter algo em comum. Se reunimos com pessoas cristãs, então todos têm que crer que Jesus é o Senhor. Todos têm que crer que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nosso próximo como nós mesmos. Todos devem crer que nós devemos fugir da aparência do mal, que o pecado ofende a Deus, faz mal a nós, ao nosso próximo. Enfim, todos têm que crer na Bíblia como o manual que nos dirige na vida, e não há pensamento individualista de A e B, todos seguem o mesmo propósito. Isso aí é comunhão. Amém, meus irmãos? É muito importante você entender. Agora, por que Deus vai falar de comunhão na Bíblia? Por que você está aprendendo na escola de ministros sobre comunhão? Porque você tem que se defender. Você tem que se proteger. Porque nós somos seres influenciáveis. Influenciáveis, irmãos. Você ficar muito tempo num ambiente, você começa a se comportar, pensar conforme
as normas daquele ambiente. E se é um ambiente sujo, moralmente falando, porque o cristão que ele busca uma vida moralmente de pé, uma vida moralmente justa, uma vida na luz. E dependendo do tipo de pessoas que você tem comunhão, você pode ser o que? Enfraquecido nos valores, pode ser enfraquecido na batalha, nos objetivos espirituais. E nós sabemos que tem um ser nesse mundo que é Satanás, que usa o sistema e usa todas as pessoas que estão cegas debaixo desse sistema para contaminar as pessoas, para que as pessoas estejam caídas, para que as pessoas estejam debaixo do seu poderio, do seu jugo, sabe? E o diabo só vai poder fazer isso se nós permitirmos. Nós somos cristãos, nós já fomos livres, irmãos, nós já fomos libertos de um poder maligno. Agora nós temos que somente colocar em prática essa fé, essa conduta. Não é a vontade de Deus que nós estejamos tendo algo em comum com alguma obra infrutuosa das trevas, que nós tenhamos algo em comum com o pecado, sabe? Deus não vai querer isso de nós. E por isso nós temos várias advertências na Bíblia. Não comuniqueis com as obras das trevas. Aquele que se dizendo irmão, for beberrão, for maldizente, nem com ele se sente para comer. Irmãos, então é muito importante. Então a koinonia nos leva a escolher com quem andamos. A koinonia nos leva a escolher, a nos separar de certos grupos, porque nós não podemos ter algo em comum com todos, ainda que estejamos nesse mundo. Então, homotumadon, unanimemente, todos têm algo em comum, não há pensamento diferente, não há crença diferentes, não há comportamentos e sentimentos diferentes, todos estavam com os mesmos sentimentos, obedecendo a uma visão, obedecendo a uma voz de comando, em submissão à autoridade maior, que é a palavra de Deus, tá? Então, meus amados, não é porque estamos na igreja, porque todos entram numa igreja, até cachorro entra na igreja, que todos têm uma comunhão com Deus. Saiba se defender, que isso vai ser assunto do e-book, para a próxima, eu creio, a próxima aula, né, irmão? Estou avançando aqui. O perigo de uma comunhão errada, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Uma comunhão errada pode levar a 3 níveis de pecado: pecado, transgressão e iniquidade. Vamos falar sobre isso. Mas até então, vamos ficar aqui para entender que nós somos seres influenciáveis. Então, o meio que você convive pode sim te beneficiar ou pode te prejudicar nessa caminhada. E que comunhão sim, koinonia sim, é assunto de eternidade. Uma koinonia errada pode te levar a chegar à salvação ou pode te tirar do caminho da salvação. Tá bom? Nós temos muitas passagens bíblicas para a gente confirmar isso, porque eu não estou aqui expressando opiniões. Tem muita gente na internet expressando opinião. E muitas vezes eles não conseguem mudar nem a vida deles. O que eu falo aqui está debaixo de um fundamento. Amém, meus irmãos? Fundamento. Não é o que eu penso. Tá? É o que está escrito. Amém? É o que está escrito. Tá? Olha só. Aqui para fechar. Hebreus 10, 24, 25. E Atos 2, 46. Muita gente entrando aqui. Os Derlan. Oh, abençoado profeta de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos. Irmão, um abraço para você, esposa. Toda a família. Amém. Homem e mulher de Deus. Oh, glória. Muito tempo aí na caminhada. Deus abençoe vocês. Wesley. Gama. Samuel também entrou aí. Que Deus abençoe. Amém. Então, olha só. Comunhão, relacionamento. Então, em Atos 1, 14, todos estavam unidos, mas não reunidos. As pessoas às vezes se reúnem, mas cada um tem um propósito no seu coração e o reino fica dividido, enfraquecido. Mas se a gente abrir mão, entender que a nossa reunião não é para nossos propósitos pessoais, mas para um propósito de alguém que já estabeleceu, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, a causa já foi estabelecida, a gente só tem que ser mais um tijolinho nessa grande construção. Nós vamos estar unanimemente, não vai ter um contra, todos com a mesma fé, o mesmo pensamento, a mesma visão, sabe?
unanimemente orando, que foi o que ele ensinou, perseverando, né? E unido nas boas obras, tá? Que é a ordem de Atos aqui, até que o Espírito Santo fosse derramado. E nos tempos de internet, que é a praça de hoje em dia, né? A minha época a gente pegava caixa de som, panfleto e ia para a rua. Era a nossa praça, né? Nossa época ninguém se aparecia, igual todo mundo quer aparecer. A gente fazia, ninguém sabia. Né? Hoje todo mundo pode mostrar o que é, o que faz, o que tem. Mas hoje nós temos a internet, que é a praça moderna, muito bom, se a gente souber usar, é claro. Né? Não vou aqui falar contra a internet, é um recurso que pode ser usado tanto contra ou a favor. Né? Depende da maturidade de quem a usa. Mas olha só que interessante, que com a internet muitas pessoas estão deixando de frequentar as igrejas, não querem mais se relacionar. Isso é perigo, por quê? Porque no envolvimento, mesmo que a gente tenha dificuldades, tem pessoas que falam, não vou para a igreja não, tive muita decepção, é pastor ladrão, é falso profeta, é isso, é irmão aquilo. Olha, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos aqui nessa terra aprendendo, e a igreja é um lugar que vai vir pessoas destruídas mesmo, ruínas, sabe? Caos interior, e no meio de um processo de transformação, que o Espírito Santo trabalha com capacitação, regeneração e santificação. Nesse processo vai haver embate, vai haver problema. Até no céu teve problema, irmãos. Foi lá que começou a rebelião. Quanto mais aqui na terra. Então as pessoas estão inventando assim, algumas desculpas para não congregar, mas Provérbios fala que quem se isola insurge contra a própria sabedoria. É através desses problemas que nós crescemos, é através do contato, da comunhão, do calor humano que nós aprendemos. Tem pessoas que passam pela nossa vida, eu chamo de pessoas estacas, quando você está construindo uma laje ali, um estabelecimento, você já viu aquelas estacas de pau ou andame de ferro que eles colocam para segurar aquela laje ali por um momento? Passando aquele período, eles tiram as estacas e as colunas ficam na construção. A gente construiu a igreja. Lá nós vimos isso aí. As colunas da igreja e as estacas. Quando passou o período, as estacas de madeira que seguravam as escoras foram tiradas e as estacas permaneceram. E na nossa vida é assim, há pessoas estacas e pessoas escoras, pessoas colunas e pessoas estacas, que são as escoras. O que é isso? Pessoas que vão permanecer nessa koinonia, nessa comunhão, pessoas que vão permanecer por toda a vida com você. Mas há pessoas que vão ser um processo, um tempo, vão passar pela sua vida. E o que é interessante, irmão, elas te prejudicando ou não, você prejudicando elas ou não, porque há dois tipos de pessoas na Terra, as que nasceram para ajudar e as que nasceram para atrapalhar. Espero que você seja uma dessas pessoas que nasceram para ajudar o seu próximo, né? E a única coisa que nós vamos atrapalhar é as obras do diabo, para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Então, independente das pessoas, se elas passaram pela sua vida, te fizeram mal ou bem, se a experiência foi boa ou ruim, e elas passaram pela sua vida, nessa comunhão cristã fraternal, elas passaram para te ensinar, para te moldar, para preparar você para o que Deus tem para você hoje ou amanhã. Todos nós passamos por isso, irmãos. Todos, eu e você, na nossa comunhão entre crentes, tem pessoas que foram, nossa, me serviram muito, sabe, com palavras, com orações, com orientações, sabe, com a sua alegria, seu carisma. Foram, assim, maravilhosamente uma terapia, como anjos de Deus para a minha vida. Assim como houve outras pessoas que me fizeram sofrer também, me fizeram chorar, sabe? Eu também, nós não somos perfeitos, já creio que já fui bênção para vidas de muitas pessoas, mas também eu sei que eu errei com outras pessoas também, porque eu não sou perfeito. Mas quando eu entendo que na comunhão tudo isso é um processo para o nosso crescimento, nosso amadurecimento e fortalecimento, o que vai acontecer? Todas essas coisas vão contribuir para o nosso bem. Por quê? Porque é a forma que Deus trabalha com cada um. Deus vai colocar as pessoas certas para trabalhar o seu caráter. Se você precisa de pessoas que peguem pesado, sabe, pessoas que ficam em cima de você, Deus vai permitir para trabalhar
alguma coisa. Se você precisar de pessoas que facilitem as coisas para você também, Deus vai permitir. Mas entenda que na coinonia cristã vai ter altos e baixos, vamos ter as nossas diferenças, e isso é a oportunidade de você praticar o evangelho, fazer o bem sem olhar o quem, nossa essência é fazer o bem. 1 Pedro 2, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, antes bem dizer que para isso for chamado, para que possam alcançar as bênçãos como herança. E ele vai falando, quem quiser viver a vida, ter dias bons, refreia sua língua do mal, seus lábios não falem engano, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal, enfim. Então, o texto vai nos ensinando a manifestar nessa comunhão o bem, sabe? E crescer e ser galardoado por viver o evangelho de fato, ter a comunhão certa. Então, não tem, a comunhão deve ser com pessoas assim, irmãos, que têm a mesma fé. Deus não falou para você ter comunhão com o evangélico, com o católico, religião, Deus não é Deus de religião. Deus falou para você ter comunhão com pessoas que frutificam a mesma visão, o mesmo propósito. Tem o evangelho, tem o amor de Deus no coração, amém? E aqui Hebreus 10 vai dizer, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, irmão. Então nós temos que estar congregando para estimular mesmo uns aos outros, sabe? Para ser importante um na vida do outro, sabe? E animar para que eles não deixem de manter a comunhão, não se percam por aí, tá? Não fiquem expostos na mão do lobo desse mundo. E o texto vai dizer aqui, que eu já falei, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Aqui eu fecho dizendo sim, que a reunião no templo é de Deus sim. Tá? Eu acredito que congregar pela internet é para quem não pode ir na igreja, quem está doente, quem é inválido, quem não tem condições de ir. Hoje tem esse recurso. Mas se você pode, você tem que ter uma cobertura, congregar, você ter uma direção, você ter algo em comum com uma voz de comando, para que debaixo daquela direção você possa ser abençoado. Amém, meus irmãos? E é aqui, nós estamos fechando nossa aula aí de comunhão, e aula que vem nós vamos falar sobre isso, o perigo de comunhão com pessoa errada. Duas decisões mais importantes do ser humano. A primeira, aceitar Jesus como seu Salvador. A segunda, a pessoa que ele vai casar. Tá? Então, comunhão é coisa séria. Então, não podemos brincar com isso. Tá? Aí você fala, então, mesmo dentro da igreja eu tenho que selecionar as pessoas que eu tenho comunhão até certo ponto? Sim. Até certo ponto, sim. Porque pelo fruto se conhece a árvore, tá? E você é um ser influenciável, você tem que saber se proteger, tendo um discernimento da comunhão que te faz bem. Amém? Então essa aula power aí, tremenda, graças a Deus, pessoas que estão aí, todos vocês. Tremendo, irmãos, essa primeira aula, tá? Nós estamos encerrando aqui. Você que não é aluno, quer ter o e-book, quer ter o livro, tá? Que o pessoal aí tem e está sendo abençoado, estão crescendo espiritualmente, estão se tornando cristãos diferenciados no mundo de hoje, né? Então estão sendo cristãos que estão sendo governados pelo conhecimento e pelo Espírito de Deus. Se você esteve nessa aula aí, não é aluno da Escola de Ministros, vai lá no link, lá na bio, amém? Do Instagram mesmo, vai lá, adquira o e-book baratinho, não é nem R$30, meus irmãos. Você pega esse material todinho aí que nós estamos falando nessa live, pega esse material, estuda lá, você que é cristão, olha só tanta coisa importante para você ter uma vida melhor e mais abençoada, seguindo este princípio bíblico, tá? Aí ter bênçãos tremendas na sua vida por entendimento deste princípio bíblico, que é comunhão com quem nós temos algo em comum, né? Amém? Então, espero aí vocês, na próxima aula, vocês são alunos, você que a live está aberta, você que assistiu e quer conhecer mais, aprender mais sobre relacionamento, com quem o cristão pode se relacionar e até que ponto, tá? Você tem aí o e-book lá no link aí na minha bio, lá no meu Instagram, você acessa lá, tem este curso e muitos outros, vários e-books, vários assuntos cristãos para a sua vida que muitos não têm conhecimento, acesso. Nós estamos dando esse acesso para você crescer
como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, porque essa é a prova que somos filhos de Deus, que nós guardamos o quê? Seus mandamentos. Então, um grupo de pessoas que dizem ser de Jesus e não se preocupam em conhecer e guardar os mandamentos, não o conhecem. Amém? E nós testificamos que o conhecemos quando buscamos os seus mandamentos, praticamos. Amém? E é a sua palavra que é o seu mandamento para nós, tá? Então você aí, aluno, Deus abençoe. Quem não é, na bio tem disponível e-book, preço baratinho, promocional para você. Corre lá para você não perder essa oportunidade e baixa lá o seu material, tá? Não só esse assunto e muitos outros para abençoar a sua vida. Amém? Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês até semana que vem, se Deus nos permitir. Obrigado a todos. Paz. Tchau, tchau.